Montanhas de Teresópolis, e Bárbara disse assim: olhe para as montanhas, tira uma foto das montanhas que você vai fazer uma grande mensagem para o culto da noite. Aí eu falei para ela assim: não vou tirar foto, não é? E nem vou ficar olhando para as montanhas. Eu estou pensando umas coisas, e eu fiquei pensando muito sobre o poder da atração. O que no Senhor me atrai? O que verdadeiramente está em Deus, ou é de Deus, que chama a minha atenção para Ele? Seria uma igreja muito bem ornamentada, muito bem enfeitada, seria uma igreja muito bem iluminada, não é? Agora está na moda as igrejas com as paredes pretas e o palco todo iluminado, como se fosse um palco de teatro, não é? Está agora também em moda a igreja que esqueceu do Evangelho da cruz. Então não há mais dificuldade para ninguém, porque você vai para a igreja e acabou todo o seu sofrimento, né? Você vai para a igreja, você vai conseguir carro, você vai conseguir casa, você vai conseguir casamento, você vai conseguir bons amigos, você vai conseguir tanta coisa que fora da igreja você não conseguiria. Isso me remete a um pensamento e uma decisão da Igreja Católica, que pregou que fora da Igreja Católica não há salvação. Então quem salva é a igreja, não é o Deus da igreja. Então fiquei pensando muito nesse poder da atração. O que nos trouxe aqui nessa noite? Será porque o pastor Carlos é bonito? Bonito ele é. Também é bonitão. Mas será que só isso seria suficiente para trazer você até esse lugar? Será porque o Anderson ia estar aqui hoje conosco e então a gente decidiu que viria até esse lugar? Será que você veio a esse lugar porque você tem alguma causa impossível que você precisa entregar para Deus? Será que você veio aqui hoje porque você quer conseguir um emprego? Será que você veio aqui hoje porque você precisa ser curado de uma doença? O que no Senhor que atrai você até esse ou qualquer outro lugar, não é? Em busca de encontrar um povo que esteja disposto a cultuar o Senhor. Eu achei um texto muito interessante aqui no capítulo 31 do livro de Jeremias. Apenas um versículo. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Diz assim: há muito que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Veja, irmãos, primeiro que se o Senhor não se mostra para a sua igreja, a igreja não o reconhece na sua caminhada. E segundo, que Deus tem uma forma de atrair a igreja até Ele. A Bíblia está dizendo aqui que Deus nos atraiu com amor eterno. Irmãos, Deus não deixa de amar os seus filhos, em situação alguma Deus deixa de amar. Nós somos discriminados por tantas e tantas situações pela igreja. A igreja é capaz de nos colocar numa posição difícil até diante de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a igreja ela tem uma doutrina que não tem nada a ver com o Deus da igreja. A igreja tem escolhido amar algumas pessoas, e isso tem sido muito triste, porque Deus ama todas as pessoas da mesma forma. Ele diz aqui, olha, com amor eterno, ou seja, a Bíblia diz que em Deus não há sombra nem variação. Deus nos ama em qualquer situação. Ah, mas se eu fosse muito pecador, Deus continuaria me amando da mesma forma. Mas a igreja, não sei o que há com ela, que ela decidiu, por exemplo, que quando alguém é muito pecador, está longe de Deus,
aí vale a pena ali atrás daquela pessoa, porque Deus ama aquela pessoa. Daí então, porque Deus ama aquela pessoa, a igreja vai atrás dela e traz ela para o seio da igreja. E depois de algum tempo de convívio, aquela pessoa, por um problema ou por outro, ela acaba discordando dos irmãos. E aí o que a igreja faz com ela? Joga ela fora. Joga fora e diz que a pessoa se tornou rebelde, que a pessoa foi transtornada por algum interesse pessoal, e que Deus vai tratar com essa pessoa. Olha, irmãos, bom é quando Deus trata conosco, porque Ele trata conosco com amor eterno. Ele diz que Ele nos atrai sempre com benignidade. Irmãos, não há nada melhor no encontro do que um abraço afetivo e a necessidade da presença. Deus, Ele vem ao encontro dos seus e os abraça, e os coloca no colo, e faz um carinho, e compreende. Eu entendo que quando Jesus se aproximou de algumas pessoas, a gente fica assim pensando, como Jesus pôde se aproximar daquela prostituta? E Ele disse para ela assim: mas quem te condena? Onde estão aqueles que te condenam? Aí ela diz assim: Senhor, eles foram todos embora. E Jesus diz assim: também eu não condeno você. Vá em paz. Irmãos, a gente não consegue entender isso, que a gente é muito menos importante para a igreja quando a gente está pecando menos. Porque quando você está no seio da igreja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando fazer os trabalhos da igreja, você está pecando menos do que aquele que vive no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Daí então, quando você está no seio da igreja, você não pode discordar. Se você discordar, você será punido. Já viu quando alguém chega perto de alguém e diz assim: olha, você cometeu um pecado, você não poderá participar da ceia, como se a ceia fosse da igreja, mas a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. E Jesus diz: olha, filhinhos, não pequeis, mas filhinhos, se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, quem é que nos dá um abraço assim e fala isso para nós? Irmão, chega aqui, vem cá, minha irmã, olha, tudo bem, não precisa se preocupar com isso, acerte o passo e vamos em frente. Nós erraremos, nós pecaremos, porque nós somos humanos. A única virtude que há no ser humano é o Espírito Santo de Deus. Não tem mais nada no ser humano que não seja fisiológico. Eu não vou nem traduzir para você o que é fisiológico, mas tudo em nós é fisiológico. A gente come porque é fisiológico, a gente dorme porque é fisiológico, a gente sente alegria, tristeza, porque faz parte do fisiológico. Agora, o Espírito Santo de Deus não é fisiológico, não. Ele é a pessoa de Deus que está em nós, dando sentido à nossa vida. O que nos diferencia dos animais é que nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós nos diferenciamos por isso. Há uma missão do ser humano que Deus colocou sobre Adão. Ele disse: Adão, governa sobre os animais da terra. E às vezes, irmãos, a gente se sente tão importante, a gente tem tanto para ensinar, que acaba não tendo mais nada para aprender. Isso também é muito difícil. Nesse mesmo livro de Jeremias,
no versículo 34 desse capítulo 31, diz assim, olha: não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O que Deus está dizendo aqui? Que você não tem nada para ensinar para alguém? Não, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o nosso saber, ele é limitado, e às vezes a gente quer ensinar para alguém aquilo que a gente nunca aprendeu e nem vai aprender. Às vezes a gente quer cobrar alguma coisa do nosso semelhante, do nosso irmão, que a gente nunca fez, que a gente nunca vai fazer. O ser humano é assim, capaz de colocar um peso maior sobre as pessoas e ficar olhando elas se torcerem debaixo daquele peso. Mas Deus diz, não, vai chegar uma hora, querido, que você vai aprender comigo. Eu vou ensinar você o que é o poder da atração. Sabe, irmãos, a atração de Deus é um negócio fora de série. Para tudo. Quando Deus nos chama para conversar, Deus não chama ninguém para conversar com atitude de acusador, porque se Ele fizesse isso, Ele não seria Deus. O acusador é o diabo. Deus não acusa ninguém, muito pelo contrário. Deus, Ele coloca a possibilidade de nós estarmos equivocados em qualquer situação, e Ele diz, se você estiver equivocado, sou eu que abro a sua mente e coração, sou eu que lhe ensino o que tem que ser feito, e se você estiver errado, eu coloco você no caminho certo, e se você tiver pecado, eu também perdoo os seus pecados. Então, irmãos, às vezes a gente esquece que a igreja tem uma finalidade só. O corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus, porque essa é a atitude de um coração grato. Estejamos, pois, abertos a isso, a entender que o Senhor nos amou com um amor eterno. E por que a Bíblia diz que Ele nos amou? Porque isso é lá do primórdio, do princípio, Deus nos amou. E como o amor é eterno, Ele continua nos amando. E não vai deixar de nos amar nunca. Nunca. Irmãos, alguém se torna mais santo do que outro porque vai à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Não. Alguém é queridinho de Deus porque se veste melhor do que o outro? Não. Alguém é melhor do que o outro porque faz caridade? Não. Alguém é atraído por Deus porque Deus nos atrai com benignidade, ou seja, a palavra benigno quer dizer o antônimo de maligno. O que é benigno? É alguém perene, que não vai atrapalhar você em nada, que não vai ser um peso para você em época alguma. Sabe, irmãos, as pessoas estão muito preocupadas com o que a gente está fazendo, não com o que a gente é. Por isso, muita surpresa, né? Às vezes você conhece uma pessoa e essa pessoa, ela tem uma vida com Deus tremenda e a gente nem sabe. A gente nem sabe. E a gente julga as pessoas por aquilo que elas aparentam, por aquilo que elas demonstram nas suas atitudes.
Olha, irmãos, a coisa mais interessante de se lidar com pessoas é quando você vai lá para o interiorão, lá para o meio do mato, onde não tem meio de comunicação, onde não tem nada, onde as pessoas acreditam umas nas outras, onde as pessoas querem o bem das outras, onde as pessoas fazem um bolo e vai levar um pedaço lá na casa do outro, anda 1 quilômetro para levar um pedaço de bolo, pelo prazer de comer juntos. Você chega na casa das pessoas, elas vão para as suas roças colher aquilo que elas têm de melhor para dar para você. E eu descobri que uma coisa muito interessante nesses lugares é quando você também vai lá e leva alguma coisa para eles. Eles gostam muito. Não precisa levar hortaliças e legumes, que isso eles têm. Há algo que eles não têm: amor. Isso a gente não compra na farmácia. É preciso que a gente tenha isso. Eu digo sempre que se você não está recebendo de alguém aquilo que você acha que tem que receber, não culpe a pessoa, porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Quem dá o que não tem, rouba. Então você não pode querer que as pessoas sejam do jeito que você quer. Muitas vezes estamos esperando uma atitude de uma pessoa que ela nem conhece, não tem nenhum conhecimento de como deveria e por que deveria agir da forma que você quer. Irmão, seja compreensivo, porque Deus, Ele é o único que nos ama com amor eterno. Nós não somos assim. Esse sentimento de amor eterno não é conhecido do coração humano. Por isso, queridos, que o filho nasce do ventre da mãe, mas é possível que um tempo depois eles não se falem mais, eles se estranhem, mas eles são filho e mãe, mas eles são estranhos. Deus não. Deus, Ele não muda, queridos. Muitas pessoas já experimentaram isso. Estavam vivendo uma vida de comunhão com Deus e resolveram abandonar tudo e foram embora. E lutaram e andaram dias e dias e quilômetros. E houve um dia que eles resolveram de novo olhar para cima e chamar por Deus. E foi uma surpresa muito legal. Sabe por quê? Deus estava no mesmo lugar, com a mesma disposição de amar, porque Deus não deixa de amar o ser humano. O ser humano é que foge do amor de Deus, rejeita. E assim, quando o ser humano, não é, ele tem esse problema de afeto com sua própria espécie, ele abandona. No capítulo 49 de Isaías, quando a Bíblia pergunta: mas pode uma mãe esquecer-se do filho? Pode sim. Tantas mães esqueceram seus próprios filhos, tantos filhos esqueceram suas mães. É assim que funciona. O ser humano, ele tem muito interesse no que vem do relacionamento. Ele quer receber alguma coisa em troca. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Quando o salmista está numa situação difícil, ele diz assim: ah, Senhor, mas eu ainda te louvarei. Eu ainda, Senhor, serei aquilo que tu espera que eu seja daqui a pouco. Então nós precisamos aprender com Deus, irmãos, o que é esse amor eterno. Muitas vezes a gente briga, a gente discute, a gente fala, a gente reclama por causa de afeto, por causa de carinho, porque não estão tratando a gente como deveria, porque não estão dedicando a gente aquilo que a gente dedica. É do ser humano. Os bichos não são assim, você sabia? Você que tem cachorro, experimenta. Dá uma bolacha no seu cachorro e logo depois você fala assim: o cachorro não lembra mais. Ele não lembra mais. É incrível como
Às vezes você corrige o seu cachorro e ele fica mais perto de você. A psicologia, ela explica que quando a gente corrige o filho se aproxima da gente. Mas é só quando é criança. Porque quando o filho tem idade, se você corrigir ele vai embora. Ele faz pirraça, não é? Agora com os bichos, não. A gente fica até se perguntando, mas meu Deus do céu, as pessoas, a gente tenta explicar, falar para elas daquilo que elas não devem fazer, e elas ficam com raiva da gente. É assim, é normal, mas Deus não é assim. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância com relação ao seu amor eterno. Deus nos ama. E não nos ama pelo que nós somos. Ele nos ama pelo que Ele é. Essa é a diferença. Porque a gente perde, ao longo da vida, a gente perde tanto dos nossos valores. Você vai ficando velho, você vai perdendo os seus valores. Eu não posso fazer isso, já não posso fazer aquilo, então já não vou ser mais útil para algumas pessoas. Mas Deus não olha para nós dessa forma. Deus nos amou, queridos, com amor eterno. E nos atraiu a Ele com uma coisa muito boa, uma coisa benigna, do qual só Ele pode nos dar. Tenhamos a certeza de que amar a Deus sobre todas as coisas é um dever nosso, mas nem sempre nós fazemos. Porque a gente nem sabe o que é amor. A gente não sabe. A Bíblia diz, olha, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Mas a gente não sabe. E muita gente nem se ama. Muita gente perdeu o interesse pela sua própria vida. Isso é muito grave, porque Deus nos chama para ser amado com um amor eterno, com um amor sem mudanças, com um amor incondicional. Ah, mas eu sou assim, não tem problema. Ah, mas eu gosto, não tem problema. Irmãos, se nós formos no cardápio de Deus e sabermos o que pode e o que não pode, talvez uns 90% daquilo que a gente julga que Deus nos julgará por isso, não é verdadeiro. Não é. Deus não é fisiológico. Nós somos fisiológicos. Deus não. Deus não nos ama mais quando nós estamos com fome. Não. A gente ama mais Deus quando a gente está com o estômago cheio. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Então, irmão, irmã, viva para Deus de uma forma liberal. Tenha uma relação com Deus sem culpa. Não aceite o peso que as pessoas colocam sobre você. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não colocou peso nenhum sobre você, muito pelo contrário, ele trocou o seu fardo. Ele tirou o fardo pesado que estava sobre você e colocou um jugo suave. Não aceite que a sociedade venha colocar sobre você um peso que você não tem que carregar. Não aceite que as pessoas oprimam você, pressionem você. Porque a Bíblia diz que Jesus libertou você, e libertou você para que verdadeiramente você seja livre. Então, assuma que você é alguém importante para Deus, amado por Deus. E a sua forma de viver nesse amor de Deus te torna uma pessoa diferente. E são as diferenças do ser humano que os atraem. Não é? A psicologia também diz que os opostos se atraem.
Mas Deus nos atrai pelo seu amor eterno e incondicional. E nos atrai com algo que nos é muito bom, nos é benigno. Eu pergunto para você, onde nós poderíamos estar agora em que nós estivéssemos melhor do que estamos? Onde? Responde para você mesmo. Onde é que você estaria agora, nesse exato momento, que você estivesse melhor do que você está agora? Ouvindo Deus dizer que ama você com amor eterno, que nunca vai deixar de te amar. Ouvindo Deus dizer para você que Ele não te atrai com teofanias, ou seja, manifestações que te chamem a atenção. Não. Deus, Ele está do seu lado para caminhar com você. Esse negócio de teofania, ou seja, manifestações de Deus diversas. Deus vai revelar alguma coisa para mim hoje. Quem não sabe o que está acontecendo hoje, quer saber o que vai acontecer amanhã. Só que amanhã também vai ser hoje. E hoje não vai ser o ontem, mas vai ser o amanhã. Então é preciso que você saiba, queridos, que Deus não está interessado em que você viva o dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Você tem que viver o hoje. O amanhã não pertence ao homem. O amanhã pertence a Deus. Então, querido, querida, vamos acabar de viver a noite desse dia de uma forma plena, sabendo que não cabe em nós nenhum tipo de depressão. Por que não cabe? Pastor, mas depressão, uma doença doença de quem não se sente amado, doença de quem não se sente importante, doença de quem não se sente querido, doença de quem não se sente útil, doença de quem não se sente feliz. Isso tem o nome de depressão. Mas se você é amado por Deus, com um amor que é incondicional, que não importa como você esteja, Ele continua te amando. Ora, mas eu estou doente, mas Deus te ama mesmo assim. Olha, está aqui minha irmã, mais velha do que eu, é deficiente visual, mas Deus a ama mesmo assim. Ah, mas eu fiquei velho. Deus ama mesmo assim. Todo o processo da nossa vida, queridos, está intimamente ligado às nossas escolhas, mas isso não quer dizer que Deus não nos ame. Não, Deus nos ama e quer que nós sejamos felizes. E quero dar um segredo da vida para você. Olha, se você quer ser valorizado, se você quer ser importante, então vamos lá. Quer ser valorizado? Valorize-se. Saiba que você é no amor de Deus. E alguém para fazer parte do seu mundo, tem que fazer parte do mundo de Deus. Ah, mas eu gostaria muito de me sentir valorizado. Então valorize-se. Saiba que Deus não escolheu amar qualquer coisa, escolheu amar você. E se você é amado por Deus, valorize-se. Vista-se bem, não é? Desenvolva uma personalidade capaz de diferenciar o que é bom e o que é ruim, porque você é bom, Deus ama você. Aprenda a dizer não para as pessoas e para aquilo que tem que ser não, e dizer sim para aquilo que é sim. Você vai viver melhor, porque Deus está dizendo para você: olha, para você é sim, sempre, porque você é amado por Deus, você é querido de Deus.
Você não vai ficar sozinho ou sozinha jamais, porque Deus está com você. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraio. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e que você sinta nessa noite o cuidado de Deus. Deus não é religioso. Deus não fundou nenhuma igreja. É até um desafio para você descobrir a igreja que Deus fundou, a igreja que Jesus fundou. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus habita no nosso coração. Jesus não é contra a igreja, nem nós somos contra a igreja alguma. Mas nós precisamos entender que o mais importante não é a igreja, é o Deus da igreja. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite em que ouvimos a Tua palavra. Senhor, quando nós meditamos e entendemos a grandiosidade do Teu amor, nós alcançamos, Senhor, o estágio da Tua graça, que é o favor dedicado a nós de uma forma imerecida. Senhor, nós não fizemos nada para merecer o Teu amor, muito pelo contrário. Mas Tu, Senhor, pelo Teu grande amor, nos alcançaste. E Tu nos alcançaste, Senhor, sempre falando de coisas boas, porque Tu és um Deus benigno. Portanto, Senhor, nós Te agradecemos por essa palavra que nos encoraja a seguir em frente, não olhando, Senhor, para o lado, mas olhando para o alvo que é Cristo. Sabendo, Senhor, que cada um de nós não precisa viver a decadência, porque Tu nos ama, e isso é tudo. O maior dos amores que o homem, uma mulher pode ter é o amor de mãe, o amor de pai, mas com o tempo também eles falecem. Mas Tu não, Senhor. Tu nos ama com amor eterno, e por isso nós Te somos gratos nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que essa semana que começa hoje seja uma semana abençoada para nós, e que o Teu amor, Senhor, enchendo o nosso coração, nós também possamos, ó Deus, encher o coração de outras pessoas com o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a amar as pessoas como Tu nos ama e como nós amamos a Ti. Senhor, purifica o nosso coração das mazelas, das doenças provocadas por uma sociedade doente, Senhor, que não Te conhece. E assim nós vamos, Senhor, conseguir andar, Senhor, segundo a Tua vontade. Ó Deus, muito obrigado hoje por cada pessoa que levanta a voz e fala contigo. Ó Deus, responde a cada um, Senhor, não pelo que somos, mas pelo que Tu és, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção, João?